Olá! Você sabia que suas unhas, o odor do seu hálito ou até aquela coceira persistente podem ser sinais de algo? Seus sim estão em risco? Pois é, e o pior é que 9 em cada 10 pessoas com problemas renais não têm consciência de que seus rins estão falhando. Vivem normalmente até que seja tarde demais. Observe que seus rins não são apenas filtros. Eles regulam a pressão arterial, produzem eritropoetina, que auxilia na formação de células sanguíneas, equilibram os minerais e mantêm a força dos seus ossos. Agora, quando eles começam a falhar, seu corpo inteiro entra em colapso e dá sinais de maneiras surpreendentes. Hoje, vou te mostrar os 7 sinais que indicam que seus rins estão em apuros. Reservei os mais surpreendentes para o final. Este vídeo pode contribuir para proteger seus rins e até mesmo a sua vida ou a de alguém que você ama. Mas antes, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. Além disso, compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares. Ao compartilhar, você estará ajudando mais pessoas. Então, compartilha comigo. E me diz uma coisa, você conhece alguém que tem dificuldades com os rins? E de qual parte do Brasil você é? Registre abaixo, vamos nessa! Se você é como a maioria das pessoas, possui 2 rins, um de cada lado da região lombar, semelhantes a 2 feijões, porém do tamanho do seu punho. Cada rim contém mais de 1 milhão de filtros microscópicos, que trabalham continuamente, sem descanso, filtrando todo o seu sangue várias vezes por dia. E quando esses filtros começam a falhar, seu corpo não permanece em silêncio. Ele te avisa, em algumas ocasiões, de maneiras bem estranhas. Agora, vou te mostrar os 7 sinais para que você fique extremamente atento. E o último é o mais inesperado de todos. Você raramente imagina que vê nos seus rins. Vale a pena assistir até o final. Sinal número 7. Unhas de 2 cores diferentes. Agora, observe suas unhas. Vai, dá uma olhada. É comum enxergar 2 cores, não é? A parte da raiz é mais clara, enquanto o restante da unha apresenta uma coloração rosada. Mas veja a unha de um paciente com doença renal que vou te mostrar. A parte inferior da unha é bem branca, enquanto a parte superior é marrom avermelhada, como se fosse dividida ao meio, entende? Chamamos isso de unha metade-metade. E veja que interessante. A ciência ainda não descobriu o motivo exato disso acontecer. No entanto, a ligação com a doença renal é muito forte. Nem todas as pessoas com problemas renais apresentam essa unha, mas todos com essa unha precisam investigar os rins imediatamente. Agora, ao virar essa unha, faça um teste ao mesmo tempo. Arregaça cols, arregaça a calça e pressiona o dedão na canela por cerca de 5 segundos. Intenso, não? Removeu? Ficou uma marquinha, um buraquinho na pele que leva tempo para desaparecer? Sim, isso é conhecido como edema. Seus rins estão permitindo que a proteína seja eliminada na urina. Essa proteína mantém a água nos vasos sanguíneos. Sem ela, a água se infiltra em todos os tecidos. E o pior de tudo, você está inchado, mas seus vasos estão vazios. Nesse caso, o rim retém ainda mais água. Trata-se de um ciclo vicioso horrível. Em situações mais sérias, essa água pode chegar ao pulmão e você começa a sentir falta de ar. Portanto, se notar uma unha com 2 cores, tire uma foto, envie para o seu médico e solicite um exame de creatinina. Não é piada. Porém, se o corpo já dá sinais externos, como inchaço, imagine o que ele está comunicando toda vez que você vai ao banheiro. Sinal de número 6. Xixi espumoso e também noctúria, aquele alarme quebrado. Quando se faz xixi, todo mundo já percebeu que há espuma no vaso, certo? Porém, não me refiro a bolinhas que desaparecem em 2 segundos. Refiro-me a uma camada espessa de espuma. Como a espuma da cerveja, que permanece densa e não desaparece. Sabe o que significa isso? Proteína se deslocando do seu sangue para a urina. E produz espuma porque a estrutura da albumina é semelhante à do sabão.
Já atendi pacientes que chegaram ao consultório dizendo: Doutor, minha urina está fazendo mais espuma do que meu shampoo. E quando percebi, ele estava perdendo proteína em grandes quantidades. O rim já apresenta uma condição grave. Agora, há mais um aspecto que vai transformar sua noite por completo. Você se levanta várias vezes durante a noite para urinar, não consegue mais dormir a noite inteira, como antes, seu rim parece ter um alarme quebrado. Um rim saudável concentra a urina à noite, aquele amarelo bem forte de manhã, sabe? No entanto, quando o rim começa a falhar, ele perde essa habilidade. Nesse caso, você é obrigado a acordar de madrugada. Chamamos isso de nocturne, e veja que interessante. Esse costuma ser o primeiro indicativo de uma condição renal, antes mesmo de surgirem mudanças nos testes de sangue. É como se o seu rim fosse uma esponja usada. Vai gotejando, gotejando, não retém mais nada. Portanto, se a sua urina estiver espumosa e persistente e você precisar ir ao banheiro 3 vezes ou mais durante a noite, procure um médico imediatamente. Não adie. E se o problema já está interferindo no seu sono, o próximo sinal ilustra como ele consome sua energia ao longo do dia de 3 maneiras cruéis. Sinal de número 5: fadiga intensa, coceira e cãibras, a tríplice aliança prejudicial. Aquele cansaço que faz você acordar já exausto. Subir um degrau de escada parece o mesmo que escalar o Everest. Seus rins produzem eritropoetina, também conhecida como EPO. Na ausência desse hormônio, seu organismo não é capaz de produzir uma quantidade adequada de células vermelhas, e são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio. Você se transforma em um zumbi. No entanto, a intoxicação causada pela acumulação de ureia ocorre 24 horas por dia, e isso gera sintomas noturnos. Imagine que você se deita na cama e começa a coçar. Uma coceira incessante nas costas, nas pernas, nos braços, que você arranha até a pele ficar em carne viva e não melhora. Sabe o que significa isso? Toxinas urêmicas. Quando o rim deixa de filtrar, a ureia se acumula no sangue e acaba se depositando na pele. É como se acionasse um interruptor de coceira que não para mais. Em situações severas, essas toxinas alcançam o cérebro. Nesse caso, você fica coçando o dia todo. Há mais um aspecto que arruína completamente a noite: as cãibras. Aquela cãibra que te faz pular da cama gritando no meio da madrugada. Quando os rins falham, os níveis de cálcio no sangue começam a diminuir. Além disso, o cálcio é essencial para o relaxamento muscular. Na ausência de cálcio, o músculo entra em espasmo. Cãibra intensa. Isso também pode ser causado pela falta de magnésio ou alta acidez no sangue. O rim é responsável por tudo isso. Se você está tendo cãibras todas as noites, sem ter iniciado uma nova atividade física ou alterado sua rotina, e a situação está piorando, consulte um médico. Há também um sintoma inquietante, a síndrome das pernas inquietas, que provoca uma sensação insuportável de inquietação nas pernas, principalmente à noite, como se houvesse a necessidade de movê-las. Quando a síndrome falha, a inflamação corporal aumenta e o cérebro fica sem a quantidade adequada de ferro. Ele não produz dopamina adequadamente sem ferro, e a deficiência de dopamina é o que provoca aquela agonia nas pernas. Em outras palavras, se você estiver experimentando fadiga intensa, acompanhada de uma coceira insuportável, cãibras noturnas e pernas inquietas, consulte um nefrologista. Solicite um teste de eletrólitos e de função renal. No entanto, essas toxinas não afetam apenas a pele e os músculos. O próximo sinal mostra como elas podem envenenar seu corpo a ponto de alterar seu paladar. Sinal número 4: gosto metálico, hematomas e sangramento, toxemia visceral. Lembra quando você era criança e colocava moeda na boca? Aquele sabor metálico? Agora, imagine ter esse sabor constante até mesmo quando você está comendo sua comida preferida. A uremia acumulada no sangue acaba indo para a túmula sua saliva. As bactérias presentes em sua boca convertem a ureia em amônia. O gosto metálico é causado pela amônia e outras substâncias.
e o efeito pode fazer com que a pessoa perca completamente o apetite, pois tudo passa a ter um gosto desagradável. Além disso, seu hálito adquire um odor de urina, o que chamamos de hálito urêmico. As pessoas começam a se distanciar de você e você nem entende o motivo. Com todas essas toxinas no sangue, há mais um aspecto alarmante. Você começa a ficar roxo sem explicação, acorda, observa seu braço e nota um grande hematoma sem lembrar de ter se machucado, ou você escova os dentes e a gengibre sangra. Sempre que ocorre sangramento nasal, sem motivo, machucadinhos que não cessam o sangramento. Quando o rim falha e as toxinas se acumulam, as plaquetas se tornam escorregadias, não aderem adequadamente e não conseguem formar o tampão. Como resultado, você sangra com facilidade, fica roxa com facilidade e leva muito mais tempo para parar. Em resumo, se você apresenta um gosto metálico constante, coloração roxa sem causa aparente e sangramento fácil, isso já configura uma emergência. Consulte um médico hoje, não deixe para amanhã. E se o seu sangue já não coagula direito, aguarde para ver o que o próximo sinal faz com suas artérias, endurecendo-as como pedra. Sinal número 3. Calcificação progressiva, pequenas bolinhas e endurecimento das artérias. Agora vou te mostrar algo que parece ter saído de um filme de terror, mas é verdadeiro. Quando o rim deixa de funcionar, ele perde a capacidade de eliminar fósforo, e esse fósforo se combina com cálcio, resultando na formação de cristais. Esses cristais se acumulam sob a pele, criando nódulos brancos e duros, semelhantes a bolinhas de gude. Isso é conhecido como calcinose cutânea. Observe esta imagem. E o mais estranho é que, às vezes, essas bolinhas se abrem por conta própria e liberam uma substância branca semelhante à pasta de dente. É de fato cálcio solidificado sendo expelido da sua pele. Mas aqui está o ponto que mantém os médicos acordados à noite. Se isso está ocorrendo na pele, imagine onde mais esses cristais estão se acumulando, nos vasos sanguíneos, no coração. Faça um teste comigo. Toque o seu pulso no punho e sinta aquela artéria, que é macia e elástica. Em pacientes com doença renal avançada, o excesso de fósforo endurece as artérias, tornando-as rígidas como arame ou corda de violão sob a pele. As células das artérias começam a se comportar como células ósseas, iniciando o depósito de cálcio na parede arterial. É como se uma mangueira de jardim se transformasse em um tubo de PVC duro, rígido e sem flexibilidade. E o coração precisa bombear sangue por essas artérias rígidas, o que exige um esforço considerável. É por isso que problemas renais e cardíacos estão sempre interligados. Se você consegue perceber suas artérias endurecidas, isso pode resultar em calciflaxia, condição em que os vasos sanguíneos ficam obstruídos e os tecidos morrem devido à falta de sangue. É extremamente sério, portanto, se você perceber bolinhas na sua pele e sentir suas artérias rígidas como uma corda, busque atendimento imediato de um cardiologista e um nefrologista. Atualmente, quando essas artérias rígidas se deparam com um corpo líquido, o resultado é o próximo sinal, um verdadeiro afogamento em terra firme. Sinal número 2, falta de ar e edema pulmonar, levando à descompensação cardíaca. Espera, dificuldade para respirar? Porém, não se trata de um problema no pulmão ou no coração? Talvez. Porém, também pode ser rim. Quando o rim não funciona adequadamente, a falta de ar pode ocorrer por 3 razões. Primeiramente, a anemia. Seu corpo não consegue transportar oxigênio sem uma quantidade adequada de células vermelhas. Você está sempre ofegante. Em segundo lugar, líquido nos pulmões. Lembra que o líquido escapa dos vasos? Ele pode acabar no pulmão. Isso é conhecido como edema pulmonar. Você desperta no meio da noite com a sensação de sufocamento. Pode parecer que você está se afogando, mas na verdade está no ar, não na água. Sentado na cama, ele respira com dificuldade. Há pacientes que acordam 3, 4 ou até 5 vezes por noite. Terceiro, acidez no sangue. O rim já não regula mais o pH do sangue,
fica excessivamente ácido e seu organismo tenta compensar, fazendo com que você respire mais rápido. Quando você começa a sentir falta de ar, principalmente à noite, ao se deitar, isso indica que seus rins estão fazendo seu coração parar. Em outras palavras, se você estiver com falta de ar, acompanhada de inchaço, cansaço e outros sintomas dessa lista, procure atendimento de emergência. Não hesite. Dirija-se ao hospital imediatamente. Mas se você acredita que se afogar no próprio corpo é o pior, aguarde até ver o sinal número 1, quando seu corpo começa a eliminar veneno pela própria pele. Primeiro sinal, geada urêmica. Esse é o ponto ao redor. É o sinal mais raro de se observar, mas quando aparece, indica que a pessoa está em perigo iminente. A pessoa tem a pele revestida por um pó branco e fino, semelhante ao açúcar de confeiteiro, especialmente no rosto, pescoço e braços. Aparentemente, a pessoa aplicou menos no corpo, como uma estátua envolta em pó branco. Sabe o que significa isso? Trata-se de cristais de ureia pura. A pessoa está tão intoxicada que a ureia se cristaliza em sua pele quando ela sua. É como se o xixi estivesse saindo pelos poros. Isso é conhecido como geada urêmica. A função do rim diminuiu quase completamente. Portanto, o corpo está se esforçando para remover toxinas de todas as formas, através dos poros e do suor. Toxina pura se cristalizando em sua pele. É como se o corpo tivesse se transformado em um destilador de toxinas. E se você ver alguém com isso, não é para ir ao médico amanhã. É preciso chamar o SAMU imediatamente, pois essa pessoa necessita de diálise urgente. E sem pausa, o corpo está envenenado. Já presenciei um paciente com essa condição ser atendido no hospital. Ele havia perdido várias sessões de diálise. Havia saído para viajar. Quando chegou, estava quase em coma, estava à beira da morte. É um dos indícios mais sérios na medicina. Porém, se você identificou um desses sinais no estágio 1 ou 2, há tratamento. É possível salvar seus fins. É possível viver bem por muitos anos. Porém, quando se descobre que é tarde demais, fica mais difícil. Portanto, se você apresenta um desses sinais, não fique pensando que vai passar. Não fique à espera. Consulte um nefrologista hoje mesmo. Seu rim está clamando por socorro. Está gritando. Está dando sinais. Escute. Pois é, seus fins são valiosos. Você possui dois. Ao contrário de outros órgãos, quando eles se vão, não há retorno. É diálise para o resto da vida ou transplante. Porém, se você pegar no início, é possível controlar. É possível evitar que piore. Em alguns casos, é possível recuperar parte da função. Então, o que você pode fazer neste momento? Se você tem diabetes ou hipertensão, cuide bem dessas condições e realize um exame de função renal, no mínimo, uma vez por ano. Não faça isso se estiver usando anti-inflamatório direto. O mínimo que você deve fazer é comunicar isso ao seu médico. E se você apresentar algum desses sinais, não hesite. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento. Agradeço imensamente.